A chuva caía fina sobre a cidade, tingindo as ruas com reflexos de luzes e silhuetas apressadas. No cruzamento principal, onde vitrines de luxo disputavam a atenção dos passantes, Sofia caminhava rápido, segurando o guarda-chuva com força. Ela vestia o uniforme simples de uma cafeteria: avental marrom, camisa branca e tênis gastos. Trabalhava desde cedo e ainda tinha mais um turno pela frente. Seu único objetivo naquele momento era atravessar a rua e pegar o ônibus antes que o temporal apertasse. Enquanto isso, um carro preto de vidro fumê parou em frente a uma das joalherias mais caras da cidade. A porta traseira se abriu, revelando um jovem alto, com terno impecavelmente ajustado ao corpo e expressão fria. Gabriel Monteiro, 28 anos, filho único de um dos empresários mais influentes do país. Ele desceu do carro, ignorando os olhares curiosos, e entrou na loja sem trocar uma palavra com o motorista. O destino, no entanto, parecia ter outros planos para eles. Quando Sofia alcançou a faixa de pedestres, um grupo de jovens esbarrava nela. O impacto foi forte o suficiente para derrubar a sacola que carregava. O conteúdo, um bolo simples que ela havia comprado com o pouco dinheiro que sobrara, caiu no chão, espalhando-se em pedaços. Ela ficou paralisada por alguns segundos, sentindo uma pontada de frustração e tristeza. Aquilo era para comemorar o aniversário de sua irmã mais nova, Lara, que esperava por ela em casa. Gabriel, que observava a cena pela vitrine da joalheria, desviou o olhar apenas por reflexo. Não era do tipo que se envolvia com problemas alheios, mas algo naquela expressão, uma mistura de resignação e força silenciosa, chamou sua atenção. Ele viu quando Sofia se agachou para juntar os pedaços do bolo, como se ainda houvesse algo a salvar, e quando um dos rapazes que a esbarraram riu antes de ir embora. Sem entender muito bem o motivo, Gabriel saiu da loja e caminhou até ela. "Vai ficar tudo bem?" perguntou a voz grave, soando calma, mas distante. Sofia levantou os olhos e se deparou com aquele homem impecável, com presença quase intimidadora. Por um segundo, sentiu-se ainda mais deslocada. "Sim, obrigada", respondeu tentando disfarçar a decepção. "Não precisa se preocupar." Gabriel hesitou. Podia simplesmente ir embora, mas, contra todo o seu costume, tirou a carteira do bolso e ofereceu uma nota. "Compre outro." O gesto para ele era simples, para ela soava como um peso. Sofia não gostava de receber nada sem dar algo em troca. "Não, obrigada, eu dou um jeito", disse firme. Ele arqueou uma sobrancelha, intrigado com aquela recusa. Não estava acostumado a ouvir um não. "Está recusando por orgulho?" "Não, é só que nem tudo se resolve com dinheiro", respondeu, recolhendo o que restava do bolo e se levantando. Antes que pudesse sair, Gabriel disse algo que ela não esperava. "Talvez não, mas sem dinheiro, algumas coisas ficam muito mais difíceis." Sofia olhou para ele com um misto de raiva e desafio. "Talvez, mas a vida me ensinou a encontrar outras soluções." E, sem esperar resposta, atravessou a rua, deixando Gabriel parado sob a chuva, observando-a desaparecer na multidão. Horas depois, no pequeno apartamento que dividia com a irmã, Sofia estava sentada à mesa improvisando um bolo de caneca para compensar o desastre. Lara, de apenas 10 anos, sorria mesmo assim, feliz pela presença da irmã. O clima era simples, mas cheio de afeto. Do outro lado da cidade, Gabriel estava em um jantar formal com empresários e políticos. Risos falsos e taças de vinho preenchiam o ambiente. Ele olhava para as pessoas, mas sua mente vagava, lembrando-se da expressão determinada daquela jovem na rua. Não sabia seu nome, mas algo nela quebrava, mesmo que por um instante a bolha de indiferença em que vivia. Ele não sabia. Mas aquele breve encontro estava prestes a mudar tudo.
A semana seguinte parecia comum para Sofia. Entre acordar cedo, enfrentar 2 ônibus para chegar ao trabalho e lidar com clientes apressados na cafeteria, a vida seguia seu curso previsível. Ela não imaginava que a poucas ruas dali, alguém ainda se lembrava do breve encontro que tiveram sob a chuva. Gabriel, por outro lado, não conseguia tirar a imagem dela da cabeça. Não era só a beleza discreta, mas a forma como o desafiou com palavras simples e diretas. Ele, acostumado a ver as pessoas se curvarem à sua presença, encontrou nela algo raro: indiferença ao seu status. Na sexta-feira à noite, Gabriel foi forçado a comparecer a um evento beneficente organizado por sua família. O salão do hotel, mais luxuoso da cidade, estava repleto de empresários, políticos e celebridades. Luzes douradas refletiam nos arranjos florais, garçons circulavam com bandejas de champanhe e a música suave completava o cenário de ostentação. O evento, como todos os anos, incluía a entrega de doações para uma instituição que cuidava de crianças carentes. E, para a surpresa de Gabriel, a cafeteria onde Sofia trabalhava havia sido contratada para servir os doces do coquetel. Ela estava lá, vestindo o uniforme simples, equilibrando uma bandeja de macarons, enquanto tentava evitar que alguém esbarrasse nela. O mundo dos ricos era outro universo, e Sofia fazia questão de manter-se invisível naquele espaço. Mas o destino, sempre meticuloso com suas ironias, decidiu colocar Gabriel exatamente no caminho dela. Ele estava de costas, conversando com 2 homens de terno quando ela passou atrás dele. Um cliente descuidado deu um passo em falso, colidindo com Sofia e fazendo a bandeja pender perigosamente. Antes que os doces caíssem, uma mão firme segurou a bandeja. "Precisa prestar mais atenção", disse Gabriel, sem olhar de imediato. Quando virou o rosto, reconheceu-a no mesmo instante. O olhar dela também se fixou nele, e por um segundo, o tempo pareceu desacelerar. "Você de novo", murmurou, quase sorrindo. Sofia franziu o senho, tentando manter a postura profissional. "Estou trabalhando. Se me der licença..." "Espere." Gabriel deu um passo à frente. "Ainda não sei seu nome." Ela hesitou. Parte dela queria simplesmente seguir adiante, mas outra parte, aquela que ainda lembrava da conversa na chuva, sentia uma estranha curiosidade. "Sofia, Gabriel", apresentou-se, como se ela já não soubesse. O sobrenome Monteiro estampava revistas e colunas sociais. "E está se saindo bem como equilibrista. É o que a vida me ensinou", respondeu, já se afastando. Gabriel a observou, intrigado pela forma como ela parecia escapar de qualquer aproximação. Decidiu não insistir naquele momento, mas a curiosidade só aumentou. Mais tarde, durante um breve intervalo, Sofia saiu para o terraço do hotel, buscando alguns minutos de silêncio. As luzes da cidade brilhavam abaixo, refletindo no rio que cortava a metrópole. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro leve de chuva no ar. "Então é aqui que você se esconde", disse uma voz atrás dela. Ela se virou e viu Gabriel, segurando 2 taças de champanhe. Ele estendeu uma para ela, mas Sofia recusou. "Estou de serviço. E se não estivesse, ainda assim não aceitaria." Ela cruzou os braços. "Não faço parte desse mundo." "Você fala como se conhecesse meu mundo", respondeu Gabriel, aproximando-se um passo. "Talvez ele não seja tão diferente do seu quanto imagina." Sofia riu, mas não com diversão. "A diferença é que quando você tropeça, sempre tem alguém para segurar a bandeja. Eu, quando tropeço, perco tudo." O silêncio que se seguiu foi carregado de algo que nem ele soube definir. Gabriel estava acostumado a conversas superficiais, mas Sofia falava com uma verdade crua que o desconcertava. "Você é direta demais", disse ele por fim, "e você está acostumado a que todos mintam para agradar." Ela olhou para o horizonte iluminado. "Eu não sou assim." Antes que ele pudesse responder, um funcionário chamou Sofia de volta para o salão. Ela se afastou sem olhar para trás,
Mas Gabriel ficou ali, sozinho no terraço, com a estranha sensação de que aquela mulher estava, de alguma forma, mexendo nas engrenagens de um coração que ele acreditava já blindado. Naquela noite, quando o evento terminou, Gabriel entrou no carro e pediu ao motorista para esperar. Observou Sofia e a equipe da cafeteria guardarem o material e se despedirem. Ela pegou o ônibus sozinha, desaparecendo pela janela em meio à chuva leve que voltara a cair. Ele poderia simplesmente esquecê-la, mas pela primeira vez em muito tempo não queria. 2 dias depois do evento no hotel, Sofia vivia mais uma manhã corrida. A cafeteria estava lotada e o cheiro de café fresco se misturava ao som constante da máquina de expresso. Ela tentava atender 2 pedidos ao mesmo tempo, equilibrando copos, troco e um sorriso forçado, quando o celular vibrou no bolso do avental. Era Lara, a irmã de 10 anos. Sophie! A voz da menina soou trêmula. Eu acho que fiz besteira. O coração de Sofia apertou. O que aconteceu? Eu estava indo para a escola e um cachorro apareceu. Ele parecia assustado. Eu tentei ajudar, mas ele correu para a rua e um carro quase bateu em mim. Você está machucada? Perguntou Sofia, já largando tudo e indo até a gerente para pedir para sair. Não. Mas o motorista ficou bravo. E eu acho que vi ele tirando foto de mim. O pressentimento ruim cresceu dentro dela. Sofia correu até a escola, mas Lara já estava em sala de aula, aparentemente bem. O alívio, no entanto, durou pouco. No caminho de volta para o trabalho, ela notou um carro preto parado na esquina. O vidro abaixou e, para sua surpresa, ou talvez não tanta assim, Gabriel estava no banco de trás. Achei que você fosse me ignorar para sempre, disse ele com um meio sorriso. Mas parece que o destino gosta de brincar. O que você quer? Perguntou Sofia, olhando ao redor desconfiada. Vi sua irmã quase ser atropelada hoje de manhã. Ela é corajosa e imprudente. Gabriel encostou o braço no vidro. Achei que deveria saber. Obrigada por avisar. Agora, se não se importa. Ela deu um passo para se afastar. Eu me importo. A seriedade na voz dele a fez parar. Não é seguro ela andar sozinha por aqui. Sofia respirou fundo. Nós não temos muitas opções. Gabriel hesitou, mas acabou abrindo a porta do carro. Entra. Não é um convite. O tom dele mudou, mais firme. É proteção, o instinto de Sofia dizia para não se envolver, mas a lembrança de Lara no telefone, assustada, falou mais alto. Ela entrou, mas manteve a postura rígida. O carro parou em frente ao prédio simples onde Sofia morava. Ela pensou que seria o fim daquela conversa, mas Gabriel saiu junto e olhou ao redor. Era um bairro antigo, com prédios baixos e fachadas. Gastas. Algumas crianças brincavam na calçada, enquanto um senhor vendia frutas na esquina. Quantos anos tem sua irmã? Perguntou ele. 10. Ela merece um pouco mais de segurança. Gabriel tirou algo do bolso. Um cartão. Conheço uma escola particular que pode dar a ela uma bolsa de estudos. Sofia cruzou os braços. E qual seria o preço? Nenhum, ela riu irônica. No seu mundo nada vem de graça. Talvez no seu também, retrucou ele. Mas às vezes, algumas coisas podem vir com a intenção certa. O olhar de Gabriel era intenso, e Sofia sentiu uma pontada estranha no peito. Não queria dever nada a ele. Não queria que sua vida se misturasse à dele. Mas, naquele momento, a segurança de Lara parecia mais importante que qualquer orgulho. Vou pensar, disse por fim. Pense rápido. Ele entrou no carro, mas antes de fechar a porta completou. O destino não costuma esperar. Naquela noite, Sofia contou a Lara sobre a oferta. A menina, com os olhos brilhando, disse: Sophie, seria incrível. Eu poderia aprender inglês, informática. Sofia sorriu, mas sentia um peso. Aceitar a ajuda de Gabriel significava abrir uma porta para algo que ela não sabia controlar. E, no fundo, temia se perder nesse caminho.
Do outro lado da cidade, Gabriel estava no escritório da empresa da família, mas a cabeça não estava nos contratos sobre a mesa. Pensava em Sofia, na forma como ela parecia levantar muros ao redor de si mesma. Ele estava acostumado a quebrar barreiras no mundo dos negócios, mas nunca havia tentado derrubar as de alguém. Até agora. 2 dias depois, um telefonema mudou tudo. Lara havia passado mal na escola e precisava ser buscada imediatamente. Sofia estava no trabalho e não tinha como sair, mas antes que pudesse decidir o que fazer, recebeu uma mensagem no celular. Sua irmã está segura. Estou levando-a para casa. Gabriel. Ela sentiu um misto de alívio e irritação. Quando chegou em casa, encontrou Lara deitada no sofá com um copo de chá nas mãos e Gabriel sentado na poltrona como se aquele fosse seu lugar natural. "O que você pensa que está fazendo?" perguntou Sofia, fechando a porta. "Apenas cuidando dela", respondeu ele tranquilo. "Ela teve uma queda de pressão. Não é nada grave. Eu não pedi a sua ajuda, mas precisava." O silêncio que se seguiu foi interrompido pela voz suave de Lara. "Sofia, ele é legal." Sofia olhou para a irmã e depois para Gabriel. Naquele momento, percebeu que, gostasse ou não, ele já estava começando a fazer parte da vida delas. E talvez, apenas talvez, não fosse por acaso. A semana seguinte parecia seguir seu curso, mas a vida tinha planos próprios para Sofia. Na manhã de terça-feira, a cafeteria onde ela trabalhava estava movimentada como de costume. Sofia arrumava as mesas quando a gerente, Dona Marlene, apareceu, com uma expressão ansiosa. "Sofia, preciso falar com você." Sofia limpou as mãos no avental e se aproximou. "Aconteceu algo?" "Recebemos uma proposta inesperada. Um contrato grande, de fornecimento de café e doces para reuniões semanais na Monteiro Corporation." A gerente respirou fundo. "E pediram especificamente para que você seja a responsável pelo serviço no escritório principal." O nome soou como um alerta. "Monteiro?" "Sim," Dona Marlene sorriu. "Parece que o próprio Sr. Gabriel fez questão de indicar." O estômago de Sofia revirou. Ela não precisava de muito para entender que isso não era coincidência. 2 dias depois, lá estava. Ela, de uniforme impecável e bandeja nas mãos, entrando no imponente prédio de vidro da Monteiro Corporation. As paredes altas e o piso brilhante refletiam o vai e vem de executivos apressados. O elevador levou-a até o último andar, onde o escritório de Gabriel ocupava quase todo o espaço. Ao sair, a primeira coisa que viu foi uma recepcionista elegante, que a guiou até uma sala de reuniões ampla com vista panorâmica da cidade. Gabriel estava lá, conversando com 2 homens de terno. Ao notar Sofia, dispensou os executivos e se aproximou. "Bom dia." "Se isso é um bom dia para você", respondeu ela, depositando a bandeja na mesa. "Está desconfortável?" perguntou, como se não soubesse a resposta. "Não gosto de favores." Ele sorriu de canto. "Então considere isso trabalho." Enquanto ela arrumava as xícaras, Gabriel a observava com atenção. Havia algo na forma como ela se movia. Prática, focada, mas com uma calma estranha, que o prendia. Os encontros semanais se tornaram rotina. No começo, Sofia mantinha distância, limitando-se a servir e ir embora, mas aos poucos pequenas conversas começaram a surgir. Gabriel descobriu que ela gostava de desenhar nas horas vagas. Ela descobriu que ele tinha o hábito de ler jornais impressos, algo raro para alguém da idade dele. Um dia, uma forte chuva caiu durante o serviço. Sofia se preparava para ir embora, mas Gabriel a impediu. "O trânsito está um caos, espere passar. Posso me virar." Ela pegou o guarda-chuva, mas uma rajada de vento quase o virou ao avesso. Gabriel riu. "Não insista." Foi assim que, pela primeira vez, ela aceitou pegar carona com ele.
No carro, o silêncio era pesado, mas não desconfortável. A chuva batendo nos vidros criava uma trilha sonora suave. Você sempre tenta resolver tudo sozinha? Perguntou Gabriel, olhando pela janela. Sempre. É mais seguro assim. Talvez. Ele se virou para ela. Mas às vezes deixar alguém entrar pode mudar tudo. Sofia desviou o olhar, sentindo o coração acelerar. Dias depois, outro episódio aproximou ainda mais os dois. Uma pane elétrica no prédio da Monteiro Corporation fez com que a equipe ficasse presa no andar por horas. Gabriel ofereceu sua sala para que ela esperasse com mais conforto. Sem internet e sem muito o que fazer, acabaram conversando sobre coisas que nunca haviam dito a ninguém. Gabriel contou sobre a pressão de herdar os negócios da família, algo que ele nunca desejou realmente. Sofia falou sobre perder os pais cedo e ter que cuidar da irmã desde então. O clima ficou mais íntimo, mas antes que qualquer barreira caísse por completo, a luz voltou e a rotina recomeçou. Ainda assim, algo havia mudado. Naquela noite, Gabriel olhou pela janela de seu apartamento luxuoso e pensou em como era estranho sentir falta de alguém com quem mal passava algumas horas por semana. Sofia, deitada em sua cama simples, também pensou nele, embora tentasse convencer a si mesma de que era apenas gratidão ou curiosidade. O destino, no entanto, já estava preparando a próxima jogada, e ela seria muito mais intensa do que qualquer um dos dois imaginava. Era uma manhã ensolarada e Sofia estava na cafeteria organizando a vitrine de doces, quando viu pela televisão da loja uma reportagem que fez seu coração gelar. Escândalo na Monteiro Corporation. Denúncia de fraude em contratos milionários. As imagens mostravam o prédio imponente onde ela vinha trabalhando nas últimas semanas. Em seguida, um repórter surgia com informações ainda mais alarmantes. Fontes afirmam que o caso envolve não apenas executivos da empresa, mas também possíveis cúmplices externos. No momento seguinte, o nome de Sofia apareceu na tela. Uma foto dela, provavelmente retirada de redes sociais antigas, acompanhava a manchete. Funcionária de cafeteria que presta serviços à empresa é investigada. Ela deixou o pano cair da mão, sentindo as pernas fraquejarem. Mas o que é isso? Murmurou. Na Monteiro Corporation, Gabriel estava em uma reunião de emergência com seu pai, Henrique Monteiro, um homem de postura rígida e olhar frio. Mamá, isso não pode estar acontecendo, disse Gabriel, segurando um dossiê com informações. Estão tentando usar o nome dela para me atingir. Henrique ergueu uma sobrancelha. Ela é só uma funcionária, Gabriel. Por que tanto interesse? Porque ela não tem nada a ver com isso, respondeu ele firme. Alguém está plantando essas informações. Então resolva rápido. O pai se levantou, ajustando o paletó. Ou vai perder muito mais do que reputação. 2 horas. Depois, Gabriel apareceu na porta da cafeteria. Sofia, ainda atordoada, recuou ao vê-lo. Foi você quem me colocou nessa situação, disse, a voz tremendo. Eu nunca devia ter aceitado trabalhar para você. Calma. Ele se aproximou, baixo e firme. Estão tentando me atingir. E usaram você como alvo. E por que fariam isso? Perguntou ela, quase em lágrimas. Porque... Ele respirou fundo. Porque meu pai não aprova que eu me envolva com alguém como você. As palavras ecoaram como um soco. Alguém como eu? Não é o que eu penso, disse Gabriel rapidamente. É o que ele pensa. E ele sabe que eu tenho me importado com você. Sofia ficou em silêncio, confusa e magoada. No dia seguinte, paparazzi e repórteres apareceram na frente do prédio onde ela morava. Lara chorava, assustada com os flashes e os gritos. Foi nesse momento que Gabriel apareceu novamente, desta vez com outra proposta. Venha morar comigo por um tempo. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Lá estarão seguras. Está louco, disse Sofia, segurando a mão da irmã. Não vou viver de favor. Não é favor, é proteção.
A voz dele estava mais intensa do que nunca. Você não entende. Eles não vão parar até destruir você. Lara, enxugando as lágrimas, olhou para a irmã. Sophie, eu tenho medo. O coração de Sofia se apertou. Ela sabia que aceitar significava abrir mão do controle sobre a própria vida. Mas ao olhar para Gabriel, viu algo que não esperava. Sinceridade. Tudo bem, murmurou, quase contra a própria vontade. Mas só até isso acabar. Naquela noite, Sofia e Lara chegaram ao apartamento de cobertura de Gabriel. O lugar parecia mais uma obra de arte do que um lar. Janelas enormes, móveis sofisticados, vista para toda a cidade. Lara correu para explorar enquanto Sofia permanecia parada na entrada, se sentindo deslocada. Pode respirar, disse Gabriel se aproximando. Aqui vocês estão seguras. Ela o olhou com desconfiança. Não se acostume. Ele sorriu de leve. Posso tentar, pelo menos, mas a segurança que ele prometia não duraria muito. No dia seguinte, Henrique Monteiro apareceu no apartamento sem avisar. O clima ficou gelado. Então é verdade, disse o homem, olhando para Sofia, como se ela fosse uma ameaça. Meu filho está disposto a colocar tudo a perder por você. Sofia deu um passo à frente, a voz firme. Eu não pedi para estar aqui. Henrique sorriu, mas sem humor. E mesmo assim, aqui está. Gabriel se colocou entre os dois. Pai, ela fica. Henrique o encarou por alguns segundos, antes de sair sem dizer mais nada, mas todos sabiam que aquele olhar significava guerra. Os primeiros dias no apartamento de Gabriel foram estranhos para Sofia. Lara se adaptou rápido, adorava a vista, o quarto espaçoso e a biblioteca enorme. Sofia, porém, sentia que estava pisando em território inimigo. Cada detalhe de luxo. Lembrava que aquele não era o seu mundo. Na manhã de sexta-feira, enquanto tomavam café, o telefone de Gabriel tocou. Ele se afastou para atender, mas a voz do outro lado era tão alta que Sofia acabou ouvindo. Gabriel, a imprensa está com provas de que essa garota desviou dinheiro da empresa de um dos nossos clientes. Era Henrique Monteiro. Isso é mentira. E você sabe. Gabriel rebateu irritado. Talvez, respondeu o pai frio, mas no mundo dos negócios, a verdade importa menos que a aparência. Gabriel desligou sem despedir-se. Problemas? Perguntou Sofia, tentando manter a calma. Nada que eu não possa resolver, disse ele, mas o tom grave denunciava o contrário. Naquele mesmo dia, Sofia recebeu uma intimação para depor sobre o suposto desvio. Era um movimento rápido, demais para ser coincidência. Claramente alguém estava acelerando o escândalo. Gabriel insistiu em acompanhá-la até o tribunal, mas ela recusou. Já chega de você se meter por mim. Não é por você, é por nós, respondeu ele. Ela congelou por um segundo, mas desviou o olhar. O interrogatório foi humilhante. Perguntas tendenciosas, insinuações, olhares acusadores. Quando saiu da sala, sentiu-se esgotada. Gabriel a esperava no corredor. Eu disse que devia ter vindo comigo, falou, segurando seu braço. E eu disse que sei me virar. Rebateu, mas a voz estava fraca. Sofia... Ele se aproximou, encarando-a nos olhos. Isso não. Vai parar enquanto meu pai achar que pode controlar tudo. Então talvez a solução seja eu ir embora. O olhar dele endureceu. E deixar que ele vença? Não. Naquela noite a tensão explodiu. Sofia estava na cozinha lavando a louça quando Gabriel entrou. O que foi isso hoje? Ele parecia mais frustrado do que bravo. Você não pode simplesmente fugir de tudo. Eu não estou fugindo, estou tentando sobreviver. Ela largou o prato na pia. Essa não é a minha guerra. Mas você já está no campo de batalha, disse ele baixo, aproximando-se. E eu não vou lutar sem você. Por um instante, ficaram tão perto que Sofia sentiu o perfume dele misturar-se ao cheiro de café. O coração dela disparou. Mas antes que qualquer coisa acontecesse,
Lara apareceu perguntando sobre um filme. E o momento se quebrou. 2 dias depois, a guerra declarada por Henrique ganhou outro capítulo. A cafeteria onde Sofia trabalhava foi denunciada anonimamente por irregularidades sanitárias e fechada temporariamente. Sofia chorou sozinha, no quarto, sentindo que tudo que construíra estava desmoronando. Gabriel entrou silencioso e se sentou ao lado dela. Eu prometo que vamos passar por isso, disse segurando a mão dela. Mas você tem que confiar em mim. Eu não sei se consigo, murmurou, mas não soltou a mão dele. E foi ali, naquela troca silenciosa, que ambos perceberam que algo muito mais profundo estava crescendo. Algo que nem mesmo o mundo inteiro contra eles poderia apagar. A tempestade que caía naquela noite parecia ecoar o que Sofia sentia por dentro. Lara já dormia, e ela estava sentada na sala, enrolada em um cobertor, olhando a cidade pelas janelas enormes do apartamento. Gabriel entrou silenciosamente, trazendo 2 canecas de chocolate quente. Achei que você poderia gostar de algo doce. Ela aceitou, surpreendendo-se com o calor que a bebida trouxe. Obrigada, mas não precisa ficar cuidando de mim como se eu fosse frágil, completou ele, sentando-se ao lado dela. Eu sei que você não é. Talvez seja justamente por isso que eu... Ele parou, como se estivesse prestes a revelar algo que não devia. Que você... Sofia insistiu, virando-se para encará-lo. Gabriel respirou fundo. Que eu não consigo parar de pensar em você. O silêncio que se seguiu parecia mais alto que a chuva lá fora. Sofia desviou o olhar, o coração batendo rápido. Gabriel, isso é uma péssima ideia. Ele sorriu de leve. Então por que você não se afasta? Ela ia responder, mas ele se inclinou, lento, dando-lhe tempo para recuar. Sofia não o fez. O beijo foi suave no início, hesitante, mas ganhou intensidade rapidamente, como se ambos estivessem guardando aquilo por muito tempo. Quando se separaram, ela sentiu a respiração dele quente contra seu rosto. Isso não muda nada, disse tentando soar firme. Muda tudo, respondeu ele sem tirar os olhos dela. Na manhã seguinte, Sofia acordou com o som do celular de Gabriel tocando. Ele atendeu, ainda no quarto, mas a expressão no rosto dele mudou rapidamente. O quê? Ele se levantou de súbito. Isso não é possível. Sofia se sentou preocupada. O que houve? Ele passou a mão pelo cabelo, nervoso. Meu pai, ele... Gabriel hesitou. Ele entrou com um pedido judicial para afastar Lara da sua guarda. O mundo de Sofia pareceu girar. O quê? Ele alegou que com as acusações contra você, sua irmã não está em um ambiente seguro. As lágrimas vieram antes mesmo que ela pudesse impedir. Ele quer destruir a minha vida. Ele quer me forçar a escolher, disse Gabriel, a voz grave. E ele sabe exatamente onde acertar. Horas depois, advogados já estavam batendo à porta com notificações oficiais. Lara, sem entender nada, olhava assustada de um para o outro. Sofia a abraçou, prometendo que nada aconteceria, mas no fundo sentia um medo que nunca experimentara. Gabriel tentou convencê-la a deixar ele resolver tudo, mas ela decidiu ir. Pessoalmente, a audiência marcada para dali a 2 dias. Se ele quer guerra, vai ter, mas vai ser olhando nos meus olhos. Gabriel assentiu, mas havia algo em seu olhar, um misto de orgulho e preocupação profunda. Ele sabia que depois dessa audiência, nada entre eles seria como antes, e talvez nada pudesse salvá-los de um afastamento inevitável. O tribunal estava cheio, repórteres, câmeras e curiosos ocupavam cada canto, esperando um espetáculo. Sofia entrou com Lara pela mão, sentindo o peso de cada olhar. Gabriel estava lá, sentado à frente, mas à esquerda dele estava Henrique. Monteiro, impecável como sempre, com um sorriso discreto que mais parecia um aviso. Você vai perder. O juiz iniciou a sessão.
O advogado de Henrique não perdeu tempo. Meritíssimo, a senhora Sofia Mendes está sob investigação por fraude e desvio de recursos. Além disso, sua instabilidade financeira e a exposição negativa na mídia demonstram que ela não pode oferecer um ambiente saudável para a menor. Sofia sentiu o rosto queimar. Cada palavra era como um golpe. Quando foi sua vez de falar, ela respirou fundo e se levantou. Meritíssimo, não sou perfeita. Trabalho muito para sustentar minha irmã e não tenho o luxo de esconder meus erros atrás de advogados caros. Mas amo a Lara mais do que qualquer coisa neste mundo, e cada decisão que tomo é para o bem dela. O juiz a observou, mas Henrique se inclinou para o próprio advogado, cochichando algo. O homem então se levantou. Meritíssimo, gostaríamos de apresentar provas fotográficas de encontros suspeitos da senhora Mendes com o senhor Gabriel Monteiro, que, como todos sabem, é herdeiro de uma das maiores empresas do país. As fotos projetadas mostravam os dois juntos no apartamento, no café, no carro. A narrativa era clara, um relacionamento que, segundo eles, colocava a menor em situação de risco emocional e social. O murmurinho tomou conta da sala. Sofia abaixou a cabeça, envergonhada. Foi então que Gabriel se levantou. Meritíssimo, com todo respeito, sua voz cortou o burburinho. Essas fotos não provam nada além do fato de que eu a amo e que faria qualquer coisa para protegê-la e proteger Lara. A sala ficou em silêncio. Henrique fechou a expressão furioso. Se querem questionar alguém, questionem a mim. Gabriel olhou para o juiz. Se minha família, com todo o seu poder, acha justo destruir a vida de uma mulher inocente e arrancar dela a única família que tem, então talvez o problema não esteja com ela, mas com o sobrenome que eu carrego. Suspiro coletivo ecoou. Sofia olhou para ele com lágrimas nos olhos. O juiz pediu um intervalo. Na pausa, Gabriel se aproximou dela. Eu disse que não ia lutar sem você. Quando voltaram, o juiz anunciou que até o fim da investigação, Lara continuaria sob os cuidados de Sofia, mas com visitas assistidas por assistentes sociais. Não era a vitória total, mas era uma derrota para Henrique, e todos sabiam disso. Ao saírem do tribunal, a imprensa cercou os dois. Sofia segurou a mão de Gabriel, num gesto espontâneo. Ele apertou de volta, mas no fundo ela sabia. Essa guerra estava longe de acabar. A manhã parecia tranquila, mas Sofia sabia que a paz nunca durava muito. Enquanto preparava o café, recebeu uma ligação que gelou sua espinha. Sofia Mendes, a voz do outro lado era firme. Representa uma empresa que possui registros sobre seu passado, seu histórico escolar, registros médicos e detalhes familiares. Estamos avaliando inadimplência e instabilidade emocional, que, segundo a Monteiro Corporation, podem afetar a guarda da menor. Ela engoliu em seco, sentindo um aperto no peito. Era exatamente o tipo de golpe que Henrique poderia planejar. Quando contou a Gabriel, ele franziu o senho, a raiva misturada à preocupação. Ele vai usar qualquer coisa, Sofia, qualquer coisa. Então eu preciso me proteger sozinha, respondeu ela, determinada, mas a voz tremia. Gabriel suspirou, sabendo que não poderia deixá-la enfrentar aquilo sozinha. Não, você não vai. No mesmo dia, Henrique convocou uma reunião informal no escritório. Gabriel, veja como sua amiga, ele disse com desprezo, está cheia de fantasmas que podem prejudicar sua irmã. Sofia, ao ouvir isso, sentiu-se invadida, exposta. Isso não é justo, disse com firmeza. Eu lutei sozinha, sim, mas cada passo que dei foi para minha irmã. Justo ou não, a verdade importa menos que a percepção, rebateu Henrique sorrindo cruelmente. Gabriel ficou em silêncio, sentindo uma fúria crescer por dentro. Ele sabia que Henrique cruzaria qualquer linha para vencer. Nos dias seguintes, Sofia percebeu que cada movimento seu estava sendo monitorado.
Fotos tiradas quando ela ia à escola de Lara, mensagens vazadas, comentários falsos espalhados em redes sociais. A pressão emocional aumentava a cada instante. Foi numa noite de sábado, sozinha no apartamento, que ela recebeu um envelope sem remetente. Dentro, havia documentos que sugeriam que ela havia cometido pequenos delitos no passado. Algo que não era verdade, mas que Henrique sabia manipular. Sofia chorou, sentindo-se impotente. Mas Gabriel entrou na sala e, sem dizer nada, sentou-se ao lado dela. "Olhe para mim", disse, segurando seu rosto. "Não importa o que eles inventem. Eu sei quem você é." Ela respirou fundo, sentindo a força que vinha dele. Pela primeira vez, percebeu que não estava sozinha. "Eu não quero que você se machuque por minha causa", murmurou ela. "Então lute comigo", disse ele firme. "Ou vai continuar fugindo de uma guerra que já começou." Eles se abraçaram, sentindo que, apesar de tudo, haviam encontrado algo impossível de negar: a presença um do outro. O capítulo termina com Sofia olhando para a janela do apartamento. A cidade iluminada abaixo. Sabia que Henrique não desistiria facilmente, mas ao lado dela, Gabriel segurava sua mão, e naquele momento ela sentiu que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. O dia amanheceu cinza, como se a própria cidade pressentisse o que estava prestes a acontecer. Sofia já sentia o peso do cansaço acumulado, noites sem dormir, pressão constante e a sensação de que o mundo inteiro estava contra ela. Enquanto tomava café, recebeu uma ligação inesperada de Lara. "Sophie, alguém tirou fotos minhas na escola. Eu não quero ir mais." O coração de Sofia apertou. Ela sabia que Henrique não poupava esforços. "Eu vou resolver isso", disse, pegando o casaco. Gabriel estava ao lado dela, olhos sombrios. "Não sozinha, vamos juntos." No prédio da Monteiro Corporation, Henrique esperava com um sorriso frio, cercado por advogados e câmeras. Ele tinha conseguido manipular a mídia local, transformando uma série de eventos banais em um escândalo que parecia legítimo. "Gabriel, você realmente acha que pode proteger todos os inocentes do mundo?" perguntou ele com desprezo. "Ou será que só protege quem lhe convém?" "Eu protejo quem eu amo", respondeu Gabriel, firme, olhando para Sofia. Ela sentiu uma onda de coragem crescer dentro de si. "E eu não vou fugir. Não importa o que você faça." Henrique riu alto. "Então veremos como se comporta quando todos olharem para você e julgarem sua vida inteira." No meio da audiência improvisada, Sofia teve que ouvir acusações que manipulavam seu passado, suas amizades, até pequenos erros de infância. Mas Gabriel permaneceu ao lado dela, segurando sua mão discretamente, transmitindo força e segurança. Quando Henrique tentou atacar com uma mentira sobre a guarda de Lara, Gabriel se levantou, interrompendo-o com uma voz clara e firme. "Isso é falso. Todas essas alegações foram manipuladas. Minha família não tem o direito de interferir na vida delas." O juiz, impressionado com a postura segura do herdeiro, pediu que apresentassem provas concretas. Henrique hesitou e a audiência terminou com a suspensão de qualquer medida contra Sofia e Lara, pelo menos por enquanto. Ao saírem do tribunal, Sofia respirou fundo. Finalmente, por um instante, sentiu que a tempestade havia dado uma trégua. Gabriel a olhou, e o olhar intenso dele não precisava de palavras. "Eu disse que não lutaria sozinho", murmurou ele, puxando-a para perto. E foi naquele instante que Sofia percebeu que, apesar do mundo conspirar contra eles, havia algo inquebrável entre os dois. Um sentimento que não podia ser negado. Ela ergueu o rosto, encarando-o nos olhos, e sorriu pela primeira vez em dias. "Obrigada por não me deixar cair. Eu sempre vou estar aqui", respondeu ele, aproximando-se lentamente. O beijo que se seguiria selaria não apenas a paixão que crescia entre eles,
mas a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade que Henrique ou o mundo tentasse levantar. A cidade dormia, mas Sofia não conseguia pregar os olhos. Sentada na varanda do apartamento de Gabriel, observava as luzes refletirem nas ruas molhadas pela chuva da tarde. Lara já dormia, embalando sonhos leves, alheia ao turbilhão que cercava. A irmã, Gabriel, apareceu silenciosamente, trazendo 2 canecas de chá quente. "Ainda acordada?" perguntou, sentando-se ao lado dela. "Não consigo parar de pensar em tudo que aconteceu", respondeu Sofia, encostando a cabeça no ombro dele. "É como se o mundo inteiro estivesse contra nós, e de certa forma está", disse ele, colocando o braço ao redor dela. "Mas não estamos sozinhos." O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Pelo contrário, era carregado de algo que palavras não podiam explicar. Sofia sentiu a presença dele como um escudo, e Gabriel, por sua vez, sentia a vulnerabilidade dela como um convite à proteção. "Sabe", começou ela hesitante, "eu nunca pensei que alguém pudesse se importar tanto assim. Não só comigo, mas com Lara também." Ele apertou a mão dela suavemente. "Não é só cuidado. Eu não consigo evitar. Vocês são importantes demais para mim." Ela ergueu os olhos para encará-lo, e naquele instante, algo mudou. Era mais que atração. Era uma conexão silenciosa, quase assustadora em sua intensidade. Gabriel inclinou-se lentamente e Sofia, sem perceber, fechou os olhos. O beijo foi suave no início, depois mais profundo, carregado de tudo que ambos sentiam, mas não diziam. "Eu te protegerei sempre", murmurou ele, afastando-se apenas o suficiente para que seus rostos permanecessem próximos. "Eu confio em você", respondeu Sofia com a voz quase um sussurro. No dia seguinte, a vida real bateu à porta com força. Henrique não havia desistido e continuava planejando jogadas para minar a confiança de Sofia e separá-la de Gabriel. Mas por mais que o mundo conspirasse contra eles, algo havia mudado. Sofia percebeu que, junto de Gabriel, podia enfrentar qualquer obstáculo. E Gabriel, por sua vez, descobriu que não queria mais esconder seus sentimentos ou seu desejo de protegê-la, custe o que custasse. Enquanto caminhavam juntos para a escola de Lara naquela manhã, mãos entrelaçadas, a sensação de que estavam finalmente lado a lado contra tudo e todos fez o coração de Sofia disparar. Ela sabia que a guerra não tinha acabado, mas pela primeira vez ela sentiu que não precisava lutar sozinha. O outono chegava à cidade com ventos frios e folhas amareladas caindo nas calçadas. Sofia sentia o peso da rotina, mas também uma estranha sensação de conforto ao lado de Gabriel. Naquela tarde, Gabriel convidou Sofia para ajudá-lo a organizar alguns documentos antigos em seu escritório. Ela hesitou, mas acabou aceitando. "Você sempre encontra uma desculpa para me colocar perto de você, não é?" disse ela, tentando soar irritada, mas falhando. "Eu?" Ele sorriu, olhando-a de canto. "Eu chamaria de coincidência." Enquanto manuseavam papéis e caixas, uma das gavetas se abriu de repente e documentos caíram no chão. Ao se abaixarem para recolher, seus corpos se tocaram. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de uma tensão que ambos sentiram imediatamente. "Acho que estamos próximos demais", murmurou Sofia, afastando-se levemente. "Talvez", respondeu ele, com um sorriso divertido, mas o olhar intenso não mentia. Mais tarde, no café, Sofia percebeu algo novo. Um dos assistentes de Gabriel, um homem elegante e perspicaz, a olhava com interesse. Ela sentiu uma pontada de ciúme, algo que a surpreendeu. Gabriel notou imediatamente. "Está com ciúmes?" perguntou baixinho, inclinando-se para ela. "Não", respondeu ela rapidamente, mas o rosto corado entregou a mentira. "Que fofo", murmurou ele, sorrindo.
Vou aproveitar essa vantagem. O clima entre eles mudou nos dias seguintes. Pequenos toques acidentais, olhares prolongados, conversas que se prolongavam muito além do necessário. Cada gesto parecia carregado de significado, mas nenhum deles queria admitir o quanto estava se tornando impossível ficar distante. Uma noite, enquanto voltavam para o apartamento depois de uma reunião com advogados, Sofia tropeçou na calçada molhada. Gabriel a segurou antes que caísse. Ela olhou para ele, sentindo o coração acelerar. "Você não me solta nunca, né?" murmurou, tentando rir. "Nunca", respondeu ele sério. "Não importa o que aconteça." O olhar dele se encontrou, e por um momento o mundo pareceu desaparecer. Sofia sentiu-se vulnerável, mas segura ao mesmo tempo. E Gabriel? Ele nunca estivera tão certo de algo na vida inteira. Naquela mesma noite, Lara observava silenciosa enquanto Sofia e Gabriel conversavam. Na sala, ela sorriu, percebendo que algo especial estava acontecendo, e talvez, pela primeira vez desde que tudo começou, Sofia sentiu que podia respirar sem medo. Mas, no fundo, ambos sabiam. Henrique ainda estava lá fora, tramando seu próximo movimento, e a paz que haviam conquistado era apenas temporária. Era uma noite fria e silenciosa, exceto pelo som distante da cidade que não dormia. Sofia estava sozinha no apartamento, revisando alguns documentos de trabalho, quando ouviu passos no corredor. Pensou que fosse Lara, mas a sensação de perigo cresceu imediatamente. Antes que pudesse reagir, a porta se abriu com força e 2 homens entraram rapidamente, olhando ao redor com rapidez e tensão. Sofia engoliu em seco, o coração batendo acelerado. "Fiquem quietos", disse uma voz, masculina autoritária. "Não façam movimentos bruscos." Ela sentiu o pânico subir, mas então percebeu um detalhe que lhe trouxe uma pequena esperança. Os homens carregavam distintivos que os identificavam como seguranças de uma empresa privada. Henrique Monteiro estava tentando pressioná-los de forma indireta, usando aliados para assustar Sofia. O telefone de Sofia vibrou. Era Gabriel. Ela respondeu com a mão trêmula. "O que houve?" "Estou a caminho", respondeu ele, a voz firme, mas carregada de preocupação. Não se mexa. Enquanto aguardava, Sofia tentou manter a calma, mas o coração acelerava a cada segundo. Os homens circulavam o apartamento, verificando cada cômodo. Quando Gabriel chegou, entrou sem bater, trazendo segurança adicional. Ele se aproximou de Sofia e a abraçou rapidamente, protegendo-a. "Está tudo bem agora", murmurou ele. "Eu prometo. Eu pensei que ia..." Sofia mal conseguia terminar a frase, tremendo de medo e adrenalina. "Eu sei", respondeu ele, segurando o rosto dela com cuidado. "Mas você não vai passar por isso sozinha. Nunca mais." O abraço se transformou em um beijo rápido, intenso, carregado de alívio e emoção. Era como se todo o medo da noite tivesse sido condensado naquele instante de proximidade. Depois que a situação se acalmou, Gabriel a conduziu até a varanda, olhando a cidade iluminada. "Henrique não vai desistir", disse ele, a voz grave. "Mas vamos enfrentá-lo juntos." "Juntos", repetiu Sofia, segurando firme a mão dele. O vento frio da noite parecia apagar o mundo ao redor deles, deixando apenas a certeza de que, apesar dos perigos e das manipulações, havia algo mais forte que tudo isso. O vínculo inquebrável que crescia entre eles. E naquele momento, Sofia percebeu que o medo podia existir, mas quando se tem alguém para lutar ao lado, ele perde o poder de esmagar. O dia começou com a sensação de que algo estava errado. Sofia sentiu isso ao perceber o número de mensagens de jornalistas e fotógrafos rondando a entrada do prédio do apartamento. "O que está acontecendo?", perguntou apreensiva, a mão entrelaçada à de Gabriel. "Meu pai",
respondeu ele firme. Ele escalou tudo para um nível público. E, de fato, Henrique tinha agido rápido. Organizou uma coletiva de imprensa, convocando jornalistas, apresentando documentos manipulados e alegando comportamento impróprio de Sofia e sua ligação com Gabriel. Sofia sentiu o chão desaparecer sob seus pés ao ver fotógrafos e câmeras voltadas para o prédio. Eles querem que você se sinta pequena, disse Gabriel segurando sua mão, mas não vai funcionar. Durante a coletiva, Henrique fez questão de manipular imagens e histórias para criar uma narrativa negativa. Mas Gabriel, determinado, interveio de forma inesperada. Senhoras e senhores, tudo que foi apresentado aqui é distorcido. Sofia Mendes é uma mulher íntegra, dedicada à irmã e injustamente atacada para atingir minha família. Os flashes das câmeras capturaram o rosto de Sofia, que se manteve firme apesar do nervosismo. Ela percebeu naquele instante que Gabriel estava disposto a lutar publicamente por ela, não escondendo seus sentimentos ou protegendo apenas sua própria imagem. Após o tumulto, eles se refugiaram no apartamento. Sofia estava exausta, mas uma sensação estranha de alívio surgiu. Gabriel se aproximou, segurando seu rosto com cuidado. Eu disse que não importa o que aconteça, disse ele, quase sussurrando. Você não vai passar por isso sozinha. Ela olhou para ele, os olhos marejados, e pela primeira vez se permitiu relaxar totalmente. Eu confio em você, murmurou, sentindo a força do vínculo entre eles. O beijo que se seguiu não foi apenas de paixão, mas de entrega, de compreensão mútua. Era como se todas as tensões acumuladas encontrassem finalmente uma válvula de escape, transformando medo e pressão em proximidade e confiança. Mas mesmo na calmaria do apartamento, Sofia sabia que Henrique não desistiria. Cada vitória tinha seu preço, e a guerra estava longe do fim. Ela se deitou ao lado de Gabriel, sentindo que pela primeira vez, mesmo com o mundo contra eles, havia alguém em quem podia se apoiar completamente. E naquele silêncio, entrelaçados, ambos souberam. O amor deles era a arma mais poderosa contra qualquer ataque, mentira ou manipulação. O sol começava a nascer, tingindo o horizonte com tons dourados e rosados. Depois de semanas de tensão, manipulações e ataques incessantes, Sofia sentia que cada passo dado a deixava mais próxima de encontrar a paz. Mas ainda havia uma última prova a enfrentar. Henrique Monteiro não desistiria tão facilmente. Na manhã seguinte, um evento beneficente organizado por Gabriel e sua empresa reunia toda a alta sociedade. Henrique planejava transformar a ocasião em mais um palco para humilhar Sofia publicamente. Não importa o que ele tente, disse Gabriel, segurando firme a mão dela. Hoje vamos mostrar que a verdade e o amor podem superar qualquer mentira. Sofia respirou fundo. Pela primeira vez, sentiu-se confiante não apenas por si mesma, mas por Gabriel e Lara, e pelo laço que os unia. Durante o evento, Henrique tentou novamente criar constrangimento, insinuando impropriedades e espalhando rumores. Mas cada palavra dele encontrava uma barreira na firmeza de Gabriel, que com coragem e eloquência desmentia cada acusação. Em um gesto decisivo, Gabriel apresentou documentos verdadeiros, provas irrefutáveis de que Henrique havia manipulado informações e tentado difamá-la. A multidão, antes curiosa e cética, começou a perceber a injustiça. Henrique, incapaz de sustentar a farsa diante de todos, ficou visivelmente enfurecido, mas sem meios de continuar a acusação. Após a exposição pública, Sofia sentiu um misto de alívio e exaustão. Gabriel a conduziu a um lugar mais reservado no terraço, onde a brisa matinal acariciava o rosto dela. Conseguimos, disse ele, olhando-a nos olhos. Finalmente. Juntos, completou Sofia sorrindo.
sempre juntos, o beijo que se seguiria não foi apenas de paixão, mas de celebração, de vitória sobre todas as adversidades que enfrentaram. Cada toque, cada olhar, consolidava um vínculo que se tornava impossível de quebrar. Lara correu até eles sorrindo e se enroscou entre os dois, fazendo com que a família improvável se sentisse completa. Hoje, finalmente, posso respirar, murmurou Sofia, encostando a cabeça no ombro de Gabriel. E eu nunca vou deixar que algo nos separe, respondeu ele, abraçando-a firme. No horizonte, o sol brilhava mais forte, iluminando a cidade e simbolizando um novo começo. Sofia, Gabriel e Lara estavam finalmente livres das manipulações, intrigas e medos do passado. E enquanto caminhavam juntos pelo terraço, de mãos dadas, Sofia percebeu algo que mudaria para sempre a forma como via a vida. Mesmo diante das tempestades mais cruéis, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. O capítulo terminou com o trio olhando para o horizonte, sorrindo e sabendo que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade que o futuro trouxesse.